Bom dia, amados, bom dia, amadas. Que todos façam um excepcional dia. Hoje eu vou trazer a palavra do Senhor para frutificar na nossa vida, que é o alimento espiritual, que está em Mateus 14, versículo 13. A primeira multiplicação dos pães e peixes. Vamos lá, 13. E Jesus, ouvindo isso, retirou-se dali. Só um minuto. Vamos lá. E Jesus, ouvindo isso, retirou-se dali num barco para um lugar deserto, apartado, e sabendo o povo, seguiu ao pé desde as cidades. E Jesus, saindo, viu uma grande multidão e, possuído de íntima compaixão para com ela, curou seus enfermos. O que o Senhor traz aqui nessa mensagem para nós? Essas pessoas que seguiram Jesus, elas não seguiram Jesus à toa, por curiosidade. Elas tinham fé em Jesus e por isso que elas queriam seguir, porque elas acreditavam no amor de Jesus, na cura, em tudo, né? Então, por isso que elas seguiram ele. E Jesus teve compaixão. Então, o que nos traz isso aqui? O que nos traz essa mensagem aqui? Que quando a gente segue Jesus, anda com Jesus, que é o mesmo, de maneira nenhuma a gente será lançado fora da presença dele, porque ele tem compaixão da gente. Porque o fato de você buscar Deus, querer estar na presença dele, você mostra que você precisa do Senhor. Isso é uma humildade, você mostra que você não é perfeito, que você precisa da presença dele. Então, de maneira nenhuma, Jesus ele vai lançar fora você da presença dele. Ele vai ter compaixão. Então, jamais, nunca, a única pessoa que nunca vai virar as costas para você é o Senhor. Aqui fala no 13, vamos pro 14. E Jesus, saindo, vamos pro 15. E sendo chegada a tarde, os seus discípulos aproximaram dele, dizendo: o lugar é deserto e a hora é já avançada. Despede a multidão para que vão pelas aldeias e comprem comida para si. O que eu aprendo aqui com essa mensagem também? Que você pode estar em qualquer lugar. Você pode estar no deserto da sua vida, você pode estar passando por lutas, tribulações, porque o deserto, trazendo para os dias de hoje, é as dores que nós estamos passando, os problemas que nós estamos tendo. Isso é um deserto na nossa vida. Mas quando você traz o Senhor para a sua vida, o deserto ele floresce. Nós não precisamos preocupar com isso, porque se o Senhor estiver com você no barco, no deserto, no inferno, em qualquer lugar, em qualquer batalha que você estiver passando, aquilo se transforma, não tem como. A luz do Senhor, ela entra. Amém? E onde a luz do Senhor entra, ela ilumina, ela faz milagres. Vamos aqui pro 16. Jesus, porém, lhes disse: não é mister que vão, dai-lhes vós de comer. Então os discípulos lhes disseram: não temos aqui senão 5 pães e 2 peixes. Essa passagem aqui é muito legal. Ela traz um aprendizado muito grande para mim, porque o que acontece? Jesus jamais vai deixar alguém sair da presença dele porque a pessoa tem pouco. Isso nos mostra
que os discípulos, eles ainda duvidaram de Jesus. Porque mesmo que Jesus não multiplicasse esses pães, eles poderiam saciar ele de qualquer forma, da forma que ele quisesse, porque Jesus não fez um milagre só. Ele fez vários milagres. Então, naquele momento, os discípulos ficaram preocupados, eles não usaram a fé dele. Amém? 18. E Jesus lhe disse, e ele disse, trazei-mos aqui. E tendo mandado que a multidão se assentasse sobre a erva, no caso sobre a grama deve ser, tomou os 5 pães e os 2 peixes, e erguendo os olhos ao céu, os abençoou. E partindo os pães, deu-os aos discípulos, e os discípulos à multidão. E comeram todos e saciaram-se e levantaram dos pedaços que sobejaram 12 alcovas cheias. E os que comeram foram quase 5.000 homens, além das mulheres e crianças. É muito linda essa passagem. É muito linda essa passagem. Porque o que Jesus nos mostra? Aquelas pessoas que estavam ali, elas estavam com sede de Jesus. É tanto que elas seguiram ele. Então, jamais Jesus ia permitir que essas pessoas saíssem da presença dele com fome para comprar comida. Quando você vai para a presença de Jesus, você se enche da presença dele. Então, essa passagem é muito forte, porque ela nos mostra que não existe escassez com Jesus. Não existe escassez. Em nenhum sentido. Outra coisa, essas pessoas estavam ali porque elas queriam se encher da presença de Jesus. E elas se encheram. E Deus, ele transbordou. Com aquele tanto que ele tinha, ele multiplicou para todos. E isso acontece na minha vida, na sua vida. Quando eu me disponho com pouco que eu tenho. Porque toda vez que nós vamos fazer algo para Deus, a gente fala assim, mas eu tenho pouco, eu não tenho muito. A gente começa a colocar empecilhos, a gente começa a usar a nossa escassez mental. Se eu der isso, vai faltar para mim. Se eu fazer isso para tal pessoa, como que eu vou fazer se eu não tenho para mim? Só que você não entende que tudo aquilo que você tem, todo conhecimento, tudo aquilo que você aprende, se você aplica, ele se multiplica na sua vida. É simples assim. Ele se multiplica na sua vida. Então, Jesus nos mostra claramente que quando você busca a presença dele, ele te enche. Ele nunca vai te lançar fora da presença dele. Ele é o único que ele nunca vai enjoar de você. Você pode buscar ele dia e noite, ele nunca vai virar as costas para você. Quanto mais você busca, mais ele vai te dar, porque ele é cheio. Então isso mostra para nós também, se ele te dá, você tem que passar isso para outra pessoa, você tem que transbordar. Porque quanto mais eu dou, o pouco que eu tenho, mais se multiplica na minha vida. Isso é fato, está escrito na palavra, não é eu. Amém? Então, a palavra de hoje é essa. A multiplicação. Jesus falou nessa palavra que se nós crerdes nele, nós faríamos obras maiores do que a dele. E ele não mentiu quando a palavra dele não é mentira. Tudo que está escrito aqui é verdade, você pode acreditar. Se ele disse isso, com certeza essas palavras, essa mensagem se aplica para nós. Basta a gente tomar ela para nós, porque isso aqui é o livro do nosso Pai. Isso aqui é o livro do nosso Pai. Nessa época, Jesus estava aqui na terra. Só que Jesus, ele ressuscitou, sim, e ele foi para o céu. Hoje ele não está mais aqui com a gente em físico,
mas ele está no espiritual. E quando você lê a palavra dele, aqui carrega uma energia, que é o espiritual, é o Espírito Santo. Então, toda vez que você lê, isso aqui é um instrumento, é uma instrução para nós que somos filhos. É aqui que a gente tem que acreditar, porque daqui flui rios de água viva. Aqui é o próprio Senhor falando com a gente. Então, a palavra do Senhor, ela é viva e eficaz. Ela é um pão que nos alimenta a nossa alma todos os dias. Então, creia nessa palavra. Creia nessa palavra. Que você pode estar no seu deserto, mas se você trazer o Senhor para dentro do seu deserto, esse deserto, ele vai te ensinar, porque a gente precisa passar pelos nossos desertos. Cada um tem coisas que vai acontecer na sua vida que não vai acontecer na vida de outro, porque cada um tem um chamado. Mas até que você desperte para esse chamado, você vai ser limpado, você vai ser lapidado. Mas saiba que se você trazer Jesus para esse deserto seu, você vai aprender mais rápido, você não vai passar por esse deserto de novo. É onde eu falo que se você agradece, você louva e dá graça ao Senhor por tudo que está acontecendo, se Ele está ali junto com você, você muda de fase, porque você já aprendeu, você está ali com Deus, fala, Senhor, obrigado, o que eu preciso aprender com isso? Então você traz esse entendimento, você traz essa experiência para a sua vida. E aí você muda de fase. Claro que desertos, problemas, a gente sempre vai ter. A gente sempre vai ter desertos na nossa vida, problemas, só que vão ser problemas diferentes. Por quê? Porque quanto mais eu cresço, mais problemas novos vêm. Mas é bom, os problemas, eles nos faz crescer como pessoa. Ele nos faz evoluir. Então, é bom a gente evoluir. É bom para nós. Quanto mais eu evoluo, mais eu ajudo a mim, mais eu ajudo ao meu próximo, mais eu cresço como pessoa. Amém? E é isso. Então, quando eu trago Jesus para o meu deserto, no instante aquele deserto ele floresce. Porque eu aprendo com aqueles erros e a minha vida vai mudando, aquele deserto vai mudando. A vida vai mudando, aquele deserto vai mudando. E aí eu vou mudando de fase, aí eu vou crescendo, aí meus frutos minha árvore vai crescendo e eu vou colhendo os meus frutos. Mas para isso, eu preciso agradecer pelo deserto, que Jesus está ali comigo e através daquele deserto, eu tirar de dentro de mim aquilo que eu tenho e passar para o próximo. Porque sempre quando falamos de Jesus, de tudo que vem do Senhor, Jesus ele quer que nós estejamos no meio de pessoas. Ele não quer que a gente seja egocêntrico, que a gente guarde as coisas para nós, que a gente vive isolado. Ele quer que nós tenhamos no meio de pessoas. É tanto que você vê que multidões seguiam Jesus. Multidões seguiam Jesus. Não era ninguém. Ele não falava para ninguém. Sempre ele estava com multidão. Entendeu? Ele fazia os milagres, fazia as curas. Hoje Jesus não está aqui físico. Somos nós que vamos levar a palavra de Jesus. Somos nós que vamos levar a presença de Jesus. Não é a nossa, não. Nós somos imperfeitos. Mas somos nós que vamos fazer obras aqui na terra. E Jesus, Deus, vai estar conosco. Deus, ele vai estar conosco. Ele vai nos mostrar aquilo que tem que ser feito. Amém? Então, aqui mostra claramente a prosperidade, a abundância do Senhor. Ele pegou 5 peixes, ele pegou 5 pães e 2 peixes. E ele alimentou 5.000 pessoas. 5.000 pessoas. E dizem aqui que os cestos
ainda estavam cheios. Então, olha a prosperidade do Senhor, aonde Ele coloca a mão, multiplica. Onde Ele coloca a mão, a presença, a mão deles, a presença dele prospera. Então, nós precisamos trazer isso para a gente. Quando a gente tiver, enquanto a gente tiver a mente escassa de achar assim, eu não tenho, é mentira. Porque quando você acessa o Senhor, você tem tudo. Jesus, Deus é acesso. Deus é acesso. Ele já te deu tudo, você precisa acessar. Só que para eu acessar, tem algo dentro de mim aqui que está guardado. Tem pessoas precisando ouvir, tem pessoas precisando saber. Então, quando eu tiro esse algo, me é multiplicado. Porque eu estou sendo egoísta. Eu estou guardando os pães dentro de mim, que é algo do Senhor, porque eu penso que não dá nem para mim. Entendeu? Não sei se você entendeu o que eu estou dizendo, mas é isso. Então eu guardo para mim aquilo que Deus me deu, que está dentro de mim, porque tem muita coisa que você vai acessar. Só que se você não der o primeiro passo, tem algo dentro de você que precisa sair. Precisa sair, precisa dar espaço para o novo. Você está cheio. Você está cheio de quê, talvez? Lixos emocionais, crenças limitantes. Então eu preciso dar espaço para o novo. Eu preciso tirar essas crenças, acreditar que Deus está comigo, que Deus é prosperidade, que Deus é abundância, para mim começar a acessar essas coisas, para mim primeiro, e começar a passar para os outros. Porque a partir do momento que eu acesso um conhecimento e guardo só para mim, ele é inútil. Você pode ler 1000 livros num ano. Se você não coloca em prática, coloca em ação, o que é colocar em ação? É você aprender com aquilo e passar para alguém. Ou para várias pessoas, é o que é melhor ainda. Então, se eu não passo para ninguém, eu estou retendo isso para mim. Eu estou retendo isso para mim. E quanto mais eu passo, mais eu dou espaço para o novo, porque aí eu estou guardando conhecimento. Se eu guardo, chega uma hora que não cabe mais nada dentro de mim. A gente vira um caminhão, vira um tambor de lixos emocionais, de coisas acumuladas dentro da gente. Isso vale para todo sentido, para casa, quando você está com uma casa cheia de coisas que você não usa, cheia de trem velho guardado, que você fica com dó de usar, só usa quando chega uma visita, ou nunca usa e sempre fala que vai usar. Isso vale para todos os sentidos. Se você tira esse algo da sua casa, você dá espaço para o novo, para coisas novas chegarem na sua casa. Porque às vezes você fala, minha casa está tão lotada, eu não consigo colocar mais nada aqui. Isso vale para a sua vida. Isso vale para a sua vida espiritual, para a sua vida interna. Então, se eu quero melhorar como pessoa, se eu quero vencer na minha vida amorosa, eu preciso tirar mágoas. Eu preciso tirar mágoas internas de ex, de relacionamentos passados, coisas que ficaram, que eu não fechei aquele ciclo. Nós precisamos fechar os ciclos da nossa vida. Isso vale para todo sentido, na área profissional, na sua vida familiar. Você precisa entrar dentro dos problemas que ficou dentro de você, resolver, fechar o ciclo, porque aí aquilo vai embora e você dá espaço para o novo. Amém? Então essa é a palavra de hoje. Ontem me veio isso na mente, de fechar ciclos. E eu achei muito legal, porque eu estava conhecendo uma pessoa super legal, muito legal a pessoa mesmo. Só que eu percebi que realmente eu tenho essa base de valores já comigo, uma base de valor para pessoas que eu quero me relacionar. Porque o que acontece? Essa pessoa é maravilhosa, é uma pessoa incrível, assim, trabalhador, me levava onde eu queria, né? A gente passeava muito e tudo. Só que tinha algo que era mais forte. Essa pessoa, contar esse testemunho rápido. Essa pessoa,
ele está casado com a mãe dele. Mas como assim, Sheila, casado com a mãe dele? Não é casado que tem relações com a mãe dele, é casado no sentido assim, é uma pessoa que está pregado com a mãe. Ele está agindo na energia feminina. Então ele está pregado com a mãe dele ainda. Ele cuida da mãe, tudo bem, é legal. A mãe dele não enxerga, tem diabetes, não enxerga. Ele cuida da mãe, faz comida para a mãe, faz tudo. Ele pegou a mãe dele como se fosse um bebê para ele, porque como ela não enxerga, ele tem que fazer tudo. Ele tem que fazer comida e ele trabalha fora também. Então eu acho incrível isso, dele cuidar da mãe, ter esse carinho, né, com a mãe dele, porque realmente nós temos a obrigação de cuidar dos nossos pais. Quando eles estão mais velhos, nós temos a obrigação, de alguma forma a gente tem que cuidar. Só que não é por isso, é por conta da energia, dele estar na energia feminina, porque o pai dele faleceu, ele era novo, mas não por causa disso, que ele já tinha 16 anos, e 16 anos a mente já estava formada. Mas até 16 anos o pai dele viveu fora. Ou seja, eu percebi que eu que tinha que dar início nas coisas. Eu tinha que chamar para sair. Ele nunca chamava para sair. Parecia que eu era o homem e ele a mulher. Então nesse relacionamento, eu percebi que eu ia ter que estar na polaridade masculina. E eu não quero isso. Eu não quero isso para mim. Não faz bem. Eu quero estar na minha essência original, que é a essência feminina. Então, aí eu preferi afastar dele. Eu preferi afastar dele e ele também automaticamente afastou de mim. Por quê? Porque ele se assustou. Ele se assustou comigo. Por que ele se assustou comigo? Espera só um minutinho, gente. Eu vou abrir aqui. Por que ele se assustou comigo? Porque eu estava tendo que agir na energia masculina. Então, ele se assustou no sentido de quando eu contei para ele os meus projetos, né? Os meus projetos, que eu tenho vários projetos. Eu tenho projeto de morar fora daqui, né? De mudar em São Paulo. Eu tenho vários projetos, tem muita coisa. Então, eu acho que ele se assustou. Por quê? Porque como ele está na energia feminina, ele é uma pessoa parada, que ali, para onde ele mora, para ele tá bom, ele não sai muito de casa, ele não tem sonhos, sabe? Ele tem algumas coisas. Então, assim, quando eu falei uma coisa simples para ele, que eu queria morar que eu quero morar e vou morar num lugar perto da onde eu moro também, que eu vou construir lá, ele falou assim: como é que ele falou? Eu também tenho esse sonho, mas eu acho que só quando eu aposentar que eu vou para lá. Aí quando ele falou isso, eu pensei assim, meu Deus do céu, misericórdia. A pessoa quando aposentar que ela vai realizar o sonho dela, não é para mim. Então ali eu já despertei, e resumindo aqui, eu afastei dessa pessoa. Só que eu afastei e não falei nada, e ele também. E não senti assim, sabe? Eu percebi que eu realmente eu tenho minha base de valores, porque eu não senti falta. É uma pessoa legal e tudo, mas eu falei, não é pra mim, não é isso que eu quero. Resumindo, eu entendi que eu precisava fechar esse ciclo. Fechar é o quê? Falar com a pessoa. Então ontem eu resolvi falar com a pessoa, fulano, foi muito legal te conhecer, você é uma pessoa incrível, porque senão vai ficar aquela falta, vai ficar aquela dívida de fechar ciclo. E a pessoa sempre vai ficar pensando em mim e eu nela. Mas por quê que afastamos? Não brigou nem nada, né? Então, por isso que eu fui lá fechar esse ciclo, porque eu já queria entregar essa energia para ele, não ficar em dívida com nada com ele e abrir espaço para o novo. Então, eu falei com ele, olha, fulano, foi muito legal te conhecer, percebi que a gente se afastou, porque nós temos sonhos diferentes e tá tudo bem. Eu adorei te conhecer, que Deus te abençoa, mas a gente tem sonhos diferentes e
E que bom que a gente não brigou, né? A gente foi maduro o suficiente. E ele super entendeu, me mandou um áudio também falando que aprendeu muito comigo e vice-versa. Então é isso que eu tô falando. Quando eu fecho um ciclo na minha vida, em todos os sentidos, em todas as áreas, eu abro espaço para o novo. Então, se eu vou ali, discuto com alguém e vou embora para casa e não termina aquele assunto, eu trago isso para mim. Aquilo não ficou resolvido. Eu vou ficar em dívida. Então, eu vou ficar na vida dessa pessoa, em ressonância com a vida dessa pessoa. E essa pessoa também vai ficar em ressonância com a minha vida. Nós vamos ficar em dívidas. Nós vamos ficar em dívidas um com o outro. Então, é isso que eu tô falando. Então, agora, se eu vou lá, converso com fulano e resolvo aquela situação, pronto, eu não tenho dívida energética mais com essa pessoa. Acabou aquela situação e aí eu abro espaço para o novo dentro de mim. Então, quanto mais eu me limpo, quanto mais eu tiro para fora o que está dentro de mim, mais eu me encho de coisas novas. Amém? Então, a mensagem de hoje é essa. Espero que tenha tocado no seu coração, né? Se você quiser meditar, ela está em Mateus 14, versículo 13. Amém? Um abraço a todos e até amanhã.